Olá, amigos. Esta é a nossa última caminhada aqui no antigo, que teria sido o antigo gueto de Łódź, a quinta parte de nossa caminhada, onde chegamos então na antiga estação de Radogoszt. Esta estação que nos faz refletir muito sobre a partida e os últimos dias das pessoas que pereceram, principalmente nos campos de concentração e de extermínio de Helmno nad Neren e também de Auschwitz. Esta estação, ou mesmo a plataforma de carga em Marzim Verladen Bahnhof, na rua Stalowa, é um dos locais históricos mais importantes ligados ao gueto de Łódź, aqui na Polônia. Foi daqui que entre 1942 e 1944 dezenas de milhares de pessoas foram conduzidas para os campos de extermínio. O edifício original de madeira, que podemos ver, junto com a sua plataforma de carga, são originais e se encontram de pé. A estação foi construída em 1937, mas adquiriu um papel particularmente sombrio a partir de abril de 1940. Ao fundo, a gente também pode observar alguns dos campos de extermínio para onde as pessoas que aqui embarcaram foram, e fica como uma homenagem que também aqui rendemos a todos eles que pereceram, que isso nunca mais aconteça. A estação e seus arredores próximos foram rapidamente cercados por cercas de arame farpado e os residentes da área foram forçados a se mudar. Um posto de guarda, armazéns e trilhos adicionais foram então construídos para atender às necessidades do brutal regime nazista. A partir de 1940, alimentos e combustíveis começaram a ser enviados para o gueto por meio da estação de Radogoszt, que ficou conhecida como a plataforma de carga em Marzim. Aqui chegavam também matérias-primas necessárias para a produção de roupas, sapatos e uniformes para o exército alemão, e da mesma forma os produtos acabados eram enviados para fora do gueto. Em meados de 1940, os judeus do gueto começaram a ser escoltados até a estação, de onde partiam para os campos de trabalho na região de Poznan, ou para a construção de entroncamento ferroviário em Łódź-Olechów. Em 1941, transportes de judeus e ciganos vindos de outras partes da Polônia chegaram por aqui, por esta estação de Radogoszt, que se tornou um ponto de entrada para o gueto de Łódź. Com o tempo, ondas de comunidades judaicas foram trazidas para cá, vindas dos guetos liquidados das cidades e vilarejos na região de Wartheland, que os nazistas assim chamaram. A partir do ano de 1942, a estação de Radogoszt se tornou o ponto de partida para o extermínio de milhares de pessoas. Entre a primavera e o outono de 1942, mais de 70 mil judeus foram enviados para o campo da morte em Helmno nad Neren. Esses transportes foram interrompidos por 1 ano e meio, mas em junho e julho de 1944, mais de 7 mil pessoas foram escoltadas até lá. Quase nenhum sobreviveu. A partir de 2 de agosto de 1944, os sobreviventes do gueto começaram a ser transportados para Auschwitz. O último transporte de judeus do gueto partiu no dia 29 de agosto de 1944. Dos mais de 70 mil judeus deportados para Auschwitz nos últimos dias, apenas alguns milhares sobreviveram. E as estimativas históricas variam entre 5 mil e 15 mil sobreviventes. Bem, amigos, a estação de Radogoszt, também chamada de Umschlagplatz de Łódź, era o local onde as pessoas eram reunidas antes de serem enviadas, na maioria das vezes, para a morte. O simples edifício da estação, situado aqui na rua Stalowa, marcou os últimos passos e momentos da vida de milhares de judeus no gueto de Litzmannstadt. Durante anos, o edifício permaneceu em ruínas, quase esquecido. Hoje nós visitamos exatamente
para não apenas lembrar, mas jamais esquecer o que aqui se passou. E por isso vamos fazer uma reflexão e uma caminhada dentro deste monumento. Quando as portas do gueto se abriram e as pessoas começaram a ser forçadas a sair, o coração se apertou. Uma parte delas pensava que poderia ser uma sorte deixar o gueto, mas o que aguardava do outro lado das portas não era um lugar de liberdade, mas sim a cruel realidade que se desdobrava diante dos olhos atônitos de quem era levado para os vagões de gado sem saber a verdadeira extensão da tragédia que estavam prestes a viver. A memória desses momentos ressurge em um relato de Sarah Siskind, que descreve a angustiante caminhada até os vagões. O trem parecia não ter fim. Como cada vagão se enchia, a multidão diminuía. O trem avançava e a cada passo o destino se tornava mais irreversível. Os gritos não foram ouvidos, as portas se fecharam e o metal cruelmente trancou o último suspiro de liberdade. Ao caminharmos por essa estação, os ecos do passado se fazem presentes, como sombras que nos cercam e nos forçam a confrontar a brutalidade do que aconteceu aqui. Cada pedra, cada trincheira, cada detalhe do edifício carrega consigo a memória de um sofrimento imensurável. O frio do corredor estreito que finaliza a nossa caminhada aqui neste memorial é uma metáfora para a dor sufocante vivida pelos que neste mesmo local deram seus últimos passos rumo ao desconhecido, para a morte. À medida que avançamos, somos tomados por uma sensação de aperto, a mesma sensação que aqueles que partiram daqui viveram ao serem empurrados para os vagões. O ambiente claustrofóbico nos lembra do espaço apertado da dor e do medo, de onde a vida não pode mais existir. Não há mais palavras, apenas a lembrança do que aconteceu. É assim, amigos, que terminamos a nossa visita e também pequena homenagem ao Gueto de Łódź de Lichtenstein, lembrando e prestando uma homenagem a todos que aqui pereceram, para que isso jamais se repita e aconteça. Seria impossível relatar tudo em tão pouco tempo e o sofrimento de tantas pessoas que sofreram, as biografias, os relatos, os sonhos interrompidos, mas tudo isso seria muito pouco para representar o tamanho e a magnitude dessa atrocidade aqui cometida. Espero que tenham gostado e nos encontramos em mais uma visita e uma caminhada. Muito obrigado e que isso jamais se repita.